Bom dia, alunos de filosofia do terceiro ano, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa disciplina de filosofia hoje. E para isso, eu vou pontuar aqui a página 717 da apostila de filosofia, que tem um título: Rousseau, tracinho, né? Igualdade. O que o filósofo Rousseau ele vai falar a respeito da igualdade? Na visão dele, o que seria igualdade dentro de uma sociedade? Então, Rousseau ele vai dizer o seguinte, que a igualdade entre os indivíduos é o caminho para a felicidade. Ou seja, todas as sociedades que não são iguais, elas são sociedades que a felicidade não reina. São sociedades precárias, são sociedades injustas. Então, para o Rousseau, o caminho para a felicidade seria a igualdade dos indivíduos numa sociedade. Quando se tem igualdade numa sociedade, então nós temos aí a felicidade. Porque a felicidade é sinônimo aí de igualdade para Rousseau. Sociedades que não são igualitárias são sociedades marginalizadas, são sociedades injustas, onde imperam a criminalidade, a corrupção e as injustiças. Ok? Segundo Rousseau, a propriedade destrói a igualdade entre os indivíduos, acabando com a união do bom selvagem. Existe um texto do Rousseau que ele vai falar do bom selvagem, que nós até vimos esse texto, onde as sociedades primitivas, eles caçavam, pescavam, né, eles viviam em harmonia, todos tinham as suas terras, todos viviam muito bem, ninguém competia com ninguém. Então, para Rousseau, essa sociedade perfeita, uma sociedade do bom selvagem. Porém, quando foi inaugurada a propriedade, o que aconteceu? As pessoas foram nessas terras e cercaram essas terras para eles. Eles tomaram à força essas terras, cercaram para eles. Então, muitas pessoas ficaram sem as terras, porque essas pessoas, principalmente das cidades que foram, cercaram as terras e colocaram: aqui é propriedade, é minha propriedade. E todos aqueles que tentavam entrar nessas terras eram até assassinados. Então, muitas pessoas ficaram sem as terras, enquanto muitas pessoas conseguiram as terras, cercaram as terras, só que eles não pagaram nada por essas terras, eles tomaram pela força. E aí vai se dar origem também à fundação do Estado. E quando surge o Estado, aí Rousseau vai dizer que aí agora que surgiu todos os males, a raiz de todos os males é o Estado. Porque o Estado vai dar proteção àqueles que têm as terras que foram adquiridas pela força, aqueles proprietários de terras que não eram donos das terras realmente, e aí eles cercaram as terras e o Estado vai dar todo o apoio para eles. Então, qual seria a saída para Rousseau? E Rousseau vai, a saída dele para resolver esse problema? Aí Rousseau vai dizer que deve haver uma reestruturação do Estado. Esse Estado ele deve fazer novamente uma reestruturação e dividir aqueles que têm mais terras com aqueles que têm menos terras. Ou seja, todos ganhariam terras para viver. E aí a sociedade seria uma sociedade em harmonia. Então, esse seria o caminho perfeito que Rousseau coloca, que o Estado deveria administrar melhor e todos ficariam com as terras. Então, seria um tipo de um pacto social que seria feito onde todos ganhariam, ninguém perderia. Isso era a saída para o Rousseau. Ok? Caminhando um pouco mais na apostila, nós vamos ver lá a questão do materialismo histórico de Engels e Karl Marx. Engels e Karl Marx eram amigos, amicíssimos. Né? Marx precisou muito de Engels e Engels ajudou Marx até questão financeira. E eles escreveram livros juntos e eles foram analisar esse materialismo histórico. Né? Ele começou na Inglaterra, a Revolução Industrial. Pelo modo de produção que acontecia lá na Inglaterra, muitas pessoas ficaram desempregadas porque as máquinas tomaram o lugar dos trabalhadores. E aí houve muita miséria na Inglaterra, fome, pestes e miséria. Então, a Inglaterra foi para o caos devido à Revolução Industrial. E aí eles vão estudar com relação à história, porque materialismo histórico, eles vão estudar dentro da história, lá nos primitivos, e vão trazendo até os nossos dias os modos de produção, ok? Então eles vão colocar aqui no primitivo, né,
Lá no mundo primitivo, as pessoas caçavam, pescavam, né? Se aproximavam dos homens da caverna, né? Essas pessoas, elas caçavam, pescavam, viviam harmonicamente, e o modo de produção deles era a agricultura. Eles não tinham um rei, não tinham um imperador, não tinham um governador, eles viviam dessa forma, e todo o modo de produção deles era a agricultura, ok? E aí vai surgir o outro estágio, né, que é o asiático, o modo de produção asiático, onde ali o Egito, a China fez parte, né, a Babilônia, mas já tinha um rei agora, já tinha um rei, e onde as pessoas eram levadas cativos como escravos. Então, o modo de produção era baseado na escravidão, né? No período asiático, o modo de produção asiático é agricultura também, mas há muitos escravos que faziam o trabalho. A produção era gerada através dos escravos. Aí Marx e Engels vão passar para o outro sistema. São um sistema chamado de escravista. E aí nós vamos lembrar de Grécia e Roma, que também tinham um modo de produção escravista, onde os imperadores eram mantidos pelos escravos, né? Escravidão branca até. Então todo o trabalho era feito pelos escravos. E aí nós vamos para o outro tipo de modo de produção, que é o feudal, né? Período feudal, aí nós tínhamos já agora o rei, nós tínhamos o clero, nós já tínhamos os senhores feudais que tinham as terras, e os servos, o modo de produção vem dos servos agora, os agricultores, para sustentar tanto o senhor feudal, para sustentar o rei, a rainha e o clero, modo de produção feudal. E aí nós entramos nos nossos dias, né? E no nosso modo de produção, Marx estava falando sobre o capitalismo, que esse modo de produção que ele coloca o nome de burguês e proletário. Os burgueses vão deter os meios de produção, eles vão ser deles, são os empresários, né? Os banqueiros, né? Os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes são a burguesia. E o trabalhador que os funcionários dele, os operários deles vão ser chamados de proletários. Então nós temos aí o modo de produção capitalista. De um lado estão os burgueses, de outro lado estão os proletários. Então Karl Marx e Engels, eles foram lá na história, lá no passado, e foram buscando todos os modos de produção. E foi detectado nesses modos de produção que a maioria sempre trabalha para uma minoria. Essa minoria dá as ordens para a maioria, e essa maioria não tem como sair desse problema, ou eles trabalham, ou eles morrem de fome, ou eles ficam desfacelados, ok? Então Marx foi muito inteligente em entrar na história e levantar todos os modos de produção dentro da história, e foi passando do primitivo, do asiático, do escravista, do feudal, e até chegar aos nossos dias no capitalismo, onde os proletários trabalham para sustentar os burgueses, né, os empresários, né, os banqueiros e etc. Ok? Então fiquemos aí com esse pensamento de Karl Marx e Engels sobre o materialismo histórico, e também com o pensamento aí de Rousseau, quando ele fala sobre a igualdade na sociedade, ok? Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.